Então, hoje é Daniel capítulo 6, é a última parte, última parte da primeira parte, né? O último capítulo da primeira parte, né? A primeira parte de Daniel, que é mais a história da vida de Daniel, vai até o capítulo 6, e depois, a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, são as visões de Daniel, né? Que daí a gente vai começar na semana que vem. Esses dias, na semana passada, a Iene pediu quantos anos tinha de Daniel até Esther. E daí ela deu a sugestão de colocar isso visualmente aqui. Eu gostei da sugestão, é bom a gente conseguir visualizar isso, porque essa série pós-cativeiro babilônico, que é a nossa série, né? Nós já estudamos Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias, tudo isso são escritores bíblicos pós-cativeiro babilônico, né? Nesse período do cativeiro babilônico. Mas eu comecei pelos que regressaram para Jerusalém. Eu comecei esses estudos com aqueles em Jerusalém, com a reconstrução de Jerusalém, né? Então, os profetas Ageu e Zacarias, que vieram logo depois do retorno do cativeiro. 586 Jerusalém foi destruído, o templo foi queimado, eles foram levados para o cativeiro babilônico. Em 536, 50 anos depois, eles puderam voltar, né? E daí eu comecei por aqui. Ageu e Zacarias são profetas que falam desse retorno, que profetizam esse retorno, que profetizam a bênção de Deus para o retorno. Depois a gente viu Esdras e Neemias, que também Esdras vai reestruturar o culto, né? Depois que o templo tinha sido queimado, não tinha mais os cultos, não tinha mais nem templo. Então Esdras vai reestruturar o culto, Neemias vai reconstruir os muros de Jerusalém. E depois disso, daí esses foram os que viveram em Jerusalém, né? Depois disso, eu comecei a pegar os que não voltaram para Jerusalém, que é o caso de Esther e de Daniel. Mas então agora vamos colocar isso numa sequência histórica. Na sequência histórica, o Império Babilônico, o início do Império Babilônico foi 626 a.C. Em 605 a.C., Nabucodonosor já invadiu a Judéia e começou a deportar pessoas. Ele começou a deportar, a primeira leva foi de nobres, da nobreza. Eu já falei isso no estudo anterior, foi da nobreza. E foi nessa primeira leva que Daniel já foi levado para a Babilônia. Então, de todos esses, né, de todos, Ageu, Zacarias, Esther, Neemias, Daniel foi o primeiro e foi bem antes, né? Antes mesmo da destruição de Jerusalém, que só aconteceu em 586, da queima do templo e tudo, Daniel já estava na Babilônia nessa época. Em 605 ele já foi deportado, né? Então Daniel é o primeiro. Daí, depois de 50 anos, 536, veio o Império Persa, e daí Ciro, o imperador persa, permitiu que os judeus retornassem para reconstruir Jerusalém, né? Muito bem, daí vem isso 536. Em 520, logo em seguida, Ageu e Zacarias são os profetas desse período que falam justamente sobre isso. Depois vem Esther, mas veja que Esther já vem em 465, né? 60 anos mais tarde, depois de Ageu e Zacarias. Esdras e Neemias, 450, né? Pouquinho depois de Esther. E Malaquias, que vai ser o próximo livro que vai ser estudado depois de Daniel, o profeta Malaquias foi o último, em 420 a.C. Então veja aqui que nós estamos estudando Daniel. Daniel começa no Império Babilônico, a gente já viu isso, e ele vai até dentro do Império Persa, né? Provavelmente Daniel viveu até 520. Só que, claro, Daniel estava na Babilônia, permaneceu na Babilônia, ele não foi para Jerusalém. Então, Daniel, Ageu e Zacarias eram contemporâneos, mas talvez eles nem se conhecessem, talvez nunca tenham se encontrado. Agora,
aproveitando isso daqui, esse quadro aqui, eu acho que Esther e Neemias, Esdras eu não sei, Esdras era de uma outra região da Pérsia, morava numa outra região da Pérsia antes de voltar para Jerusalém, mas Neemias, Esther viveu em Suzã, e Neemias viveu em Suzã, e Esther é de 465 e Neemias de 450. O marido de Esther já não era mais o imperador na época de Neemias, já era outro imperador. Mas, como Esther viveu em Suzã, é muito possível, muito provável que Esther continuou vivendo em Suzã, que era a capital, e nós temos aí 15 anos só de diferença. Eu acho muito provável, e como Esther tinha sido rainha, e Neemias era copeiro do próximo rei, olha, eu acho muito possível. Os dois eram judeus, né? Ou seja, uma comunidade judaica. Eu acho muito possível que Esther, Mordecai, que era o tio dela, e Neemias se conhecessem. Muito provável, eu diria. Né? A gente não pensa nisso porque os livros são objetivos, contam só a história que eles têm que contar, não ficam, né, escrevendo 200 páginas de toda a vida de cada um dos personagens, mas eu acho que se escrevesse 200 páginas da vida de cada personagem, a gente teria aí é, interessantes cruzamentos, né? Esther provavelmente conhecia Neemias. Muito bem, então aqui a gente, só para a gente colocar, né, Daniel foi o primeiro, depois a gente Zacarias, Esther, Neemias e Malaquias, a gente ainda vai estudar. Então vamos lá para o capítulo 6 de Daniel. Tem muita. Hoje Daniel vai ser jogado na cova dos leões, né, no capítulo 6, mas tem muito mais coisa dentro desse capítulo e coisas interessantes do que só a cova dos leões, que é interessante, sem dúvida. Capítulo 6 começa dizendo que Dario achou por bem, Dario é o imperador do Império Persa agora. Capítulo 5 era Belsazar, que era o último do Império Babilônico. E daí a gente viu a queda do Império Babilônico no capítulo 5, né? Naquela noite da escrita na parede, Belsazar perdeu o trono, morreu, e quem invadiu a Babilônia foi o imperador persa já, né? Então a gente já começa o Império Persa agora, e Daniel vai para dentro do Império Persa. Então Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o seu reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Vejam a importância de Daniel, agora no Império Medo-Persa já. E daí, o nome é muito esquisito, sátrapas. Mas, se a gente for ver lá, olha aqui, ó, esse aqui é o Império Persa, né? O mega Império Persa, gigantesco. E veja que o Império Persa estava organizado em satrápias. Olha aqui, as satrápias do Império Persa, né? Então eram 26 satrápias e Dario colocou 120 sátrapas para governarem essas 26 satrápias, né? E entre esses 120 sátrapas, ele colocou 3 supervisores e um deles era Daniel. O que Pessoal, isso a gente não pensa quando a gente lê o livro de Daniel, mas quando a gente faz um estudo como esse que a gente está fazendo aqui, a gente consegue pensar um pouquinho melhor sobre isso. Que, primeiro, a gente vai ver isso, Daniel exerceu uma função de importância no governo de Nabucodonosor. Nabucodonosor colocou ele sobre o governo. E agora a mesma coisa acontece com Dario. Dario também coloca ele como um dos 3 supervisores sobre os 120 sátrapas, quer dizer, 3 supervisores sobre todo esse império persa, e Daniel é um deles. E eu fico imaginando o seguinte, quando o Império Persa entrou, Daniel não tinha reputação, quer dizer, é um novo império que invadiu o Império Babilônico. Eu imagino que deva ter tido um tempo aí até que Dario pudesse conhecer melhor Daniel, né?
a personalidade de Daniel, a ponto de confiar em Daniel e confiar em Daniel a tal ponto de colocar ele entre os três supervisores sobre todo o mega império persa. Então, deve ter passado um tempo aí, né? Mas veja como Daniel, assim como Daniel tinha o respeito de Nabucodonosor, e Nabucodonosor coloca Daniel sobre todo o seu reinado, Daniel agora vem um novo império, o Império Persa, e Daniel novamente ganha a confiança do próximo imperador, a ponto de, em pouco tempo, ele se tornar um dos três supervisores sobre esse mega império da Pérsia. Mas vamos continuar. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, a esses três, né, supervisores, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, então eram três homens de confiança, né, para que ele não fosse roubado, para que ele tivesse certeza que tudo estava acontecendo adequadamente. Eram pessoas de confiança dele. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores, que eram três, e os sátrapas, que eram 120, por suas grandes qualidades de Daniel, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Pessoal, pensem nisso. Daniel se destacou tanto entre os supervisores sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o Império Persa. Nossa, imaginem isso, né? Daniel já era um dos três maiores aí supervisores de todo o Império e Dario planejava colocar ele como colocá-lo à frente do governo de todo o Império. Seria o primeiro-ministro de todo o Império, né? Agora, claro, daí vem o jogo político, o ciúme, né, do pessoal e vão armar a cilada para Daniel. Mas antes disso, vejam, portanto, novamente Daniel recebe um cargo de autoridade. Em Daniel capítulo 2, 48 e 49, era o Império Babilônico, com Nabucodonosor, e diz assim: assim o rei Nabucodonosor colocou Daniel num alto cargo. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Portanto, vejam que já no Império Babilônico, Nabucodonosor designou Daniel governante de toda a província da Babilônia, de todo o Império Babilônico, e o encarregou de todos os sábios da província. Vejam, o Daniel era. Eu comparei no início do estudo de Daniel que a gente, quando a gente fala de sabedoria, a gente pensa em Salomão. Só que a gente deveria pensar também em Daniel. Esse cara era um crânio. Esse cara era. Lembram do capítulo 5? O que a mãe do Belsazar falou? Tem um homem super inteligente, né, no qual habitam os deuses, iluminado, mas ela elogia a inteligência de Daniel. Desde o início, ele foi escolhido pela inteligência. E esse cara ocupou cargos de primeiro-ministro no Império Babilônico, colocado por Nabucodonosor, e no Império Persa, colocado por Dario, né? Interessantíssimo. E Daniel 6,3 agora vem que Daniel se destacou tanto por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o Império Persa agora. Portanto, Daniel ocupou cargo de autoridade, né, de alta autoridade, tanto no governo, em dois dos maiores impérios aí, né, Império Babilônico e Império Persa. É interessante isso, o poder que esse cara teve nas mãos, mas não se deixou corromper pelo poder. Então, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Queriam passar o calço agora no Daniel e derrubar Daniel. Ele ia se tornar o primeiro-ministro. Dario já pretendia colocar ele sobre todo o império. Então, agora ciúme, né? Os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel.
não era desonesto e nem negligente. Aí a gente vê a vida, a fidelidade de Daniel, era uma vida de fidelidade. Era aquela questão de não é só fé da boca para fora, mas é a fé que implica em toda uma vida ética, implica em todos os atos da pessoa, na conduta da pessoa, no caráter da pessoa. E aí que está. Vejam, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, não era negligente e não tinha motivo para acusar Daniel e sua administração governamental. Bom, então eles procuraram, tentaram achar alguma corrupção dele, tentaram achar algum desvio, né? Alguma falta, não conseguiram. Então, qual era o ponto fraco e o ponto forte de Daniel? Do ponto de vista deles, o ponto fraco de Daniel era a sua fé. Do ponto de vista divino, cristão, a gente diria esse é o ponto forte de Daniel. Mas, para os inimigos dele, esse era o ponto fraco dele. Então, qual é o único ponto fraco que Daniel tem? A fé dele. E agora eles vão armar armadilha na fé de Daniel. Finalmente, esses homens disseram: nós jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E agora, então, assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei e disseram: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Então, a questão é uma armadilha na fé, né? Que seja emitido um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado da cova dos leões. Eu já falei para vocês isso, que nesses impérios a confusão do rei se considerar um deus ou as pessoas considerar o rei um deus era muito frequente. E isso não é só nessa época, isso já acontecia antes. O faraó no Egito era considerado um deus também. Vendo o Império Babilônico, Nabucodonosor faz a estátua de si mesma e as pessoas se prostravam e adoravam a imagem de Nabucodonosor, porque ele era considerado um deus. A mesma questão é proposta aqui. Então, essa questão aí dos reis serem considerados deuses, né, era muito comum. Isso vai até no Império Romano. Isso tem influências até no Novo Testamento. No Império Romano também ainda. Os imperadores, o César era adorado em muitas regiões como um deus, né? Então, agora, durante 30 dias, era para orar apenas para o rei Dario e para nenhum outro Deus. Essa é a pegadinha, porque ele sabe que Daniel não vai cumprir, né? Que Daniel, por causa da sua fé, ele vai ser fiel. Então, armadilha. Agora o rei, então, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E o rei Dario assinou o decreto. Disse: olha, se todo mundo quer isso, vos puxa saco, né? Agora, durante 30 dias, todo mundo vai orar para mim, né? Pedir para mim. Então, pode, se sentiu, né, o cara ali, né? Todo mundo agora, durante 30 dias, estão me exaltando. Ele não sabia da pegadinha do pessoal, né? Mas ele assinou. E a gente já viu isso lá no livro de Esther, já vimos isso no livro de Daniel também, que no Império Medo-Persa, uma vez que uma coisa era decretada, não se podia voltar
atrás. Então, isso eles estão... A gente vai ver no decorrer da história, pessoal, a afeição que Dario tinha por Daniel. E eles notaram isso. Então aqui está a pegadinha para o próprio. A pegadinha para Daniel é pegar ele através da fé dele. A pegadinha para o Dario é essa daqui, ó. O rei emite o decreto, assina-o para que não seja alterado. Eles lembram o rei, conforme a lei dos Medos e dos Persas, não pode ser revogada. Eles já estão, antes do Dario assinar, eles fazem questão de relembrar isso para o Dario, porque eles já sabem que o Dario vai tentar dar um jeito de salvar o Daniel, né? Mas eles fazem questão de lembrar, ó, um decreto dos persas não pode ser revogado. E Dario assinou o decreto, caiu igual um patinho, não sabia o que eles estavam planejando. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que ele costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Ou seja, ele não mudou a rotina dele em nada, Deus em primeiro lugar, né? Ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Deus em primeiro lugar, 3 vezes por dia, ele sabia do decreto, mas 3 vezes por dia subia lá na sua janela, virava para o lado de Jerusalém, que era a cidade santa onde estava o templo, virava para o lado de Jerusalém e orava a Deus 3 vezes por dia. Ele não mudou nada. Aí a gente pode ver esse caráter de Daniel. Daniel não abre mão da sua fé, não abre mão da sua fidelidade. Deus em primeiro lugar, custe o que custar, né? Então aqueles homens agora eles tinham, né, tinham o motivo que eles estavam buscando. Aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo a ajuda de Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, e aqui, pessoal, tem um preconceito racial, certo? Eles estão incomodados porque Daniel é um exilado. Daniel é de Judá. Daniel não é um persa, né? Daniel tem outra raça, tem outra origem. E aqui eles falam, Daniel era um dos 3 supervisores de Dario. Ele era importante no reino, mas aqui eles tratam ele como ralé, como um qualquer. Daniel é um dos exilados de Judá. É um preconceito, né? Um preconceito racial com Daniel. Você pode ver aí o que Daniel enfrentava também, tanto no Império Babilônico quanto no Império Persa. Daniel sempre é um estrangeiro ali no meio, né? Que muitos têm que engolir esse estrangeiro. Então aqui isso fica claro, Daniel, um desses exilados lá de Judá, que estão aí, ele não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. E ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, porque ele viu que eles tinham armado uma cilada para pegar Daniel, e decidiu salvar Daniel. Agora vejam a afeição do Dario com Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado, ou seja, você vai ter que cumprir. Te pegamos, né? E ele viu que eles tinham armado a cilada para ele, tentou livrar Daniel, mas não conseguiu. Vejam a afeição do imperador por Daniel. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Notem o testemunho do imperador quanto a Daniel e a sua fé.
que o seu Deus a quem você serve continuamente. Nabucodonosor já viu isso, Nabucodonosor já testemunhou isso, como Daniel era fiel ao seu Deus. E aqui, agora, outro imperador de outro império, agora o Império Persa, testemunha a mesma coisa. Quer dizer, a, a vida de Daniel, a fé de Daniel era uma coisa visível, visível aos imperadores. Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Notem a afeição de Dario por Daniel. O rei passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento e não conseguiu dormir a noite toda por causa de Daniel na cova dos leões. E vejam a atitude no outro dia ainda. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu lá de dentro: ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti eu não cometi mal algum, ó rei. É interessante que o nome Daniel, em hebraico, significa Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. E aqui parece que Daniel está fazendo um trocadilho com o nome dele, né? Eles não me fizeram nenhum mal, os leões, pois eu fui considerado inocente à vista de Deus. Deus me julgou e à vista de Deus eu sou inocente. E também contra ti eu não cometi mal algum, ó rei. Portanto, eu sou inocente. Deus me julgou e me salvou porque eu sou inocente. Deus é o meu juiz e o juiz me considerou inocente. O juiz, o soberano sobre os reis da terra, me considerou inocente. E também contra ti eu não fiz nada. Parece um trocadilho aqui com o nome, né, de Daniel. Mas aqui nós temos mais um dos milagres, dos atos sobrenaturais de Deus em favor do seu povo e dos seus. E Deus, vocês vão ver o que vai acontecer logo em seguida, que os leões vão despedaçar as pessoas agora, logo em seguida no texto. Portanto, aqui foi um ato realmente sobrenatural de Deus, e Deus enviou o anjo, diz Daniel. O meu Deus enviou o seu anjo. Vamos lembrar que um anjo já havia salvado os amigos de Daniel na fornalha acesa, o anjo apareceu lá, e já não tinha mais 3, mas tinha 4 dentro da fornalha acesa, circulando, caminhando. O quarto era o anjo do Senhor. E agora esse anjo também salva Daniel. E no Novo Testamento, pessoal, a gente vê esse anjo salvando, libertando Pedro da prisão, libertando Paulo da prisão. A gente tem diversas situações envolvendo anjos no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, libertações sobrenaturais de Deus através dos anjos. E isso aconteceu aqui, aconteceu pelo menos 2 vezes no livro de Daniel, né? Com os amigos na fornalha, e aqui novamente Deus envia o anjo que não permite que os leões atacassem Daniel durante a noite. E agora a sequência do texto é bem interessante. O rei muito se alegrou e agora ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Ele não tinha nenhum arranhão. Os leões realmente não fizeram nada. Agora veja, então com eles, ele saiu sem ferimento algum. Os leões não fizeram nada com ele. A noite toda sai sem um arranhão.
Daí alguém poderia dizer: ah, tá, mas então os leões eram mansinhos, não estavam com fome, estavam bem alimentados, não atacaram Daniel. Não é o caso, não é o caso, porque vejam, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Portanto, não é o caso que os leões eram mansinhos ou estavam bem alimentados, por isso não atacaram Daniel. Realmente aqui prova que o que aconteceu com Daniel era algo sobrenatural e divino e que realmente Deus enviou o seu anjo que protegeu Daniel. Os leões eram ferozes e os leões despedaçaram os que foram atirados. Essa questão aqui de os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, é, parece que era uma coisa muito comum no Império Persa. Primeiro que essa questão com os leões, envolvendo os leões como uma espécie de castigo, era muito comum no Império Persa. E outra questão que era comum era que quando uma pessoa fazia acusações inverídicas contra alguém, ela, se fosse provado que ela fez uma acusação falsa, ela sofria o castigo que a outra pessoa era para sofrer. Então, sofria o mesmo castigo. Então, se aqui, agora, Daniel foi jogado na cova dos leões e sai de lá ileso, e isso é tido como uma prova da inocência de Daniel, agora eles vão sofrer o mesmo castigo e eles são jogados dentro da cova dos leões, eles, suas mulheres e seus filhos. E foram despedaçados, né? Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Agora é uma glorificação a Deus, paz e prosperidade. Então, olha o testemunho desse imperador para todo o império persa, o mega império persa. Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Dario é prova disso. É, Viu Daniel sendo jogado na cova dos leões, viu Daniel saindo sem um arranhão, né? Viu o testemunho de Daniel, viu o que Deus e Daniel fez, viu o que aconteceu com os outros que foram jogados na cova dos leões. Esse Deus de Daniel livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então, ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Reverenciem, temam o Deus de Daniel. Uma glorificação ao Deus verdadeiro por parte de um dos maiores imperadores de todas as épocas, né? Mandando essa carta para todo o império, um dos maiores impérios de todas as épocas, do Império Persa, reconhecendo o Deus verdadeiro, o Deus de Daniel. Né? Maravilhoso esse texto. E termina, esse é o último versículo, dizendo que assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Então, notem, só revendo, Daniel começa no Império Babilônico, acompanha todo o Império Babilônico, desde Nabucodonosor até Belsazar, que foi o último do Império Babilônico, e Daniel entra para dentro do Império Persa, ganha a confiança do imperador persa, a ponto de se tornar um dos 3 supervisores sobre todo o Império e se tornaria o primeiro-ministro de toda a Pérsia, né? E provavelmente se tornou, porque aqui o texto para por aqui, né? Mas se Ciro Dario já pretendia colocar ele, depois de sair da cova dos leões, é muito provável até que Dario tenha colocado ele como primeiro-ministro, né? Como pretendia antes aí da cilada dos inimigos. Um detalhe, pessoal, e eu quero comentar, porque às vezes tem pessoas aí com bastante conhecimento, ou às vezes vocês vão ouvir coisas, ou vão ler coisas, e um dos questionamentos é que o primeiro imperador do Império Persa, historicamente, não foi Dario. O primeiro imperador do Império Persa foi Ciro. Foi esse daqui, foi Ciro. Mas, no final do capítulo 5,
O Daniel disse que Belsazar, que era o último imperador do Império Babilônico, morreu e naquela noite entrou, né, Dario. Dario, o imperador já do próximo império. Como se Dario fosse o próximo imperador. E daí, Dario tem o famoso Dario que aparece nos livros aí do ensino fundamental. O famoso Dario, ele só vem depois, já vem na época de Esdras e Neemias, ele é citado de novo. Então ele é posterior, não é esse Dario aqui. E historicamente a gente não tem esse Dario aqui. Que Dario é esse? Não teve um imperador Dario antes do Ciro, tá? E daí pode parecer, poxa, então a história bíblica está errada. Então vamos lá. Esse Dario não é o famoso Dario I, que aparece posteriormente em Esdras e Neemias. Há uma grande possibilidade de Dario e Ciro serem a mesma pessoa, na verdade. O historiador Heródoto diz que a mãe de Ciro era da Média e havia lhe dado outro nome. Então, Ciro não era o nome original do imperador persa. A mãe dele era da Média. O império é chamado de Império Medo-Persa, né? Mas eram duas regiões diferentes. Então, a mãe de Ciro era da Média e havia lhe dado outro nome. No capítulo 5:31, Daniel diz: E Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reinado. Então, é possível, ó, Dario o Medo, mas aqui ele fala de Ciro o Persa. É possível que Dario fosse o nome original que a sua mãe da Média havia dado, mas no Império Persa ele fosse conhecido como Ciro. Uma outra possibilidade, então, muito tranquila de tradução aqui é durante os reinados de Dario e Ciro Persa, como Dario o Medo, olha aqui, ó, com o que ele fala no 5:31, Dario o Medo e Ciro o Persa. Ele estaria citando a mesma pessoa, né, os dois nomes da mesma pessoa. Era conhecido como Dario, né, mais na Média, mas era conhecido como Ciro, mais na Pérsia. E era o Império Medo-Persa. Então, provavelmente ele tinha dois nomes, era mais conhecido na região da Média como Dario, na região da Pérsia como Ciro. É muito provável que fosse a mesma pessoa, tá? Então, vamos a algumas rápidas reflexões para finalizar. A história de vida de Daniel e seus amigos mostra Deus presente na história e na vida dos seus filhos. Mostra que Deus é refúgio, Salmo 46, né? Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mostra a providência e o cuidado sobrenatural de Deus a favor dos seus filhos. A gente vê isso com os três amigos de Daniel na fornalha acesa. A gente vê isso aqui agora com Deus, né, enviando o seu anjo novamente, fechando a boca dos leões, ou não permitindo que Daniel, né, fosse devorado pelos leões. Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mostra a história de Daniel e seus amigos, mostra o cuidado, a providência sobrenatural de Deus a favor de seus filhos, mas uma providência sobrenatural que continua acontecendo sobre todos nós, né? Outra questão é dos 7 aos 87. Aqui eu fiz só um trocadilho, tá? Eu falei para vocês no início do estudo sobre Daniel que Daniel foi jogado na cova dos leões com aproximadamente 86 anos. É só fazer os cálculos, né? Quando ele foi levado para a Babilônia, que ele tinha aproximadamente 17 anos, perpassou o Império Babilônico inteiro, entrou para dentro do Império Persa. Olha, eu acho até que ele devia ter mais do que isso, talvez 90 anos. Mas eu só estou fazendo um trocadilho, dos 17 aos 87. Fato é, Daniel foi jogado na cova dos leões por volta de 86, 87 anos. Ele já era, né, idoso quando ele foi jogado na cova dos leões. Mas desde a mocidade, desde que ele tinha 17 anos, começo do livro, capítulo 1, quando ele é escolhido, e Daniel diz: Eu não vou comer da comida do rei. Essa comida é uma comida tipo contaminada, é uma comida. Ele não podia comer
carne de porco, ele não podia comer certas coisas por lei divina no Antigo Testamento. E Daniel diz: eu não vou comer isso, eu quero comer só legumes. E se isso desagrada, ele podia ter sido morto naquela altura, né? Porque ele, não, ele praticamente desfaz da comida do rei, porque ele era para comer da comida da mesa do rei, e ele diz: não vou comer, né? Então, dos 17 anos, a gente já vê essa firmeza, essa intrepidez de fé, custe o que custar. Não, eu vou me manter fiel a Deus. Se eu tenho que. Eu vou perder tudo, né? Me obrigar a comer carne de porco, perco tudo. Então, né, pode me matar, vou perder aí o meu programa de trainee aí, né, no Palácio da Babilônia, mas eu não vou deixar de ser fiel a Deus. Ele já mostra isso nos 17 anos, quando eu tinha 17 anos, e isso perpassa a vida toda. 86, 87 anos, ele é jogado na cova dos leões, porque ele continua orando 3 vezes por dia, e ele não, mesmo tendo o edito que tem que orar para o rei, mas ele podia até se ocultar a fé dele para não ser perseguido, mas não, ele sobe lá 3 vezes por dia, ele continua orando para Deus, Deus em primeiro lugar, e acabou. Pode fazer o que quiser comigo. Ele vai para a cova dos leões, dos 17 aos 87, essa intrepidez de fé, essa Deus em primeiro lugar, e acabou, né? Eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão do meu Deus, pode fazer o que quiser comigo. A vida de Daniel é um grande exemplo de vida prática, de fidelidade, de fato, a Deus. Não é fé de boca para fora, não é só fé nos bons momentos, custe o que custar, eu posso perder tudo, mas eu continuo fiel a Deus. Eu posso ir para a cova dos leões, mas eu continuo fiel a Deus. Daniel continuava colocando Deus em primeiro lugar, não importava o que isso lhe custasse. Seus adversários astutamente propuseram que durante 30 dias não se podia orar a nenhum Deus, a fim de ter um motivo para acusar Daniel, é porque antes disso eles já viam Daniel orando 3 vezes por dia, né? Então, se eles armaram essa armadilha desse jeito, é porque eles já sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia. O próprio imperador é testemunha da fidelidade de Daniel ao seu Deus, né? Então o pessoal notava, Daniel realmente orava, isso era visível, as pessoas, né? Daí a reflexão é: quantas vezes nós oramos por dia? Como está a nossa vida de oração e de comunhão com Deus, né? Daniel tinha essa vida de oração, 3 vezes por dia ele orava, né? E com certeza a vida de Daniel, essa fidelidade de Daniel, tinha tudo a ver com essa comunhão que ele tinha com Deus, né? Por causa da comunhão com Deus que ele agia, que ele era uma pessoa ética, que a conduta dele era irrepreensível, né? Vinha dessa comunhão. Daniel tinha comunhão com Deus e orava, não por tradição, não simplesmente, mas orava realmente, verdadeiramente a Deus. Como é que está a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão com Deus, a nossa vida de fidelidade a Deus? A fé de Daniel não era da boca para fora, era uma vida visível de oração e de comunhão com Deus. A sua fé e fidelidade chamavam a atenção e eram vistas pelos outros na prática. Notem, os supervisores, é o início do nosso capítulo, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente, né? Então vejam, a santificação da vida de Daniel chamava atenção. Não puderam achar falta nenhuma nele, ele era fiel, não era desonesto, não era negligente. A santificação da vida de Daniel chamava atenção, era uma fé vivida que norteava toda a sua conduta. Integridade, honestidade, retidão, Daniel era sal e luz para aqueles que o cercavam, né? Então a gente tem um grande exemplo aí de vida cristã na prática, de santidade de vida, de santificação de vida. Não é eu
eu digo que creio, mas a minha vida não condiz com o que eu digo. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não. A, é uma vida que agrada a Deus, é uma vida que segue o caminho de Deus, né? Uma vida prática, uma vida ética, a fé determina os meus atos. Não é uma duplicidade de vida, mas uma unidade de vida. Fé e fidelidade, né? Daniel viveu a vida toda no exílio. Isso, às vezes, as pessoas não pensam. As pessoas conhecem a história, as histórias de Daniel, na fornalha, na Cova dos Leões, das estátuas, dos sonhos. Mas, às vezes, as pessoas não pensam que Daniel, ele ficou a vida dele, foi o primeiro a ser levado. Daniel era da nobreza judaica. Ele perdeu tudo. A família dele perdeu tudo. Ele foi sem nada para a Babilônia, ele foi levado como cativo, como prisioneiro para a Babilônia, ele perdeu tudo. E ele permaneceu a vida dele toda na Babilônia, ele não voltou para Jerusalém, ficou toda a vida na Babilônia. Daniel viveu a vida toda no exílio na Babilônia. Apesar disso, Daniel não ficava se queixando pela perda de sua nobreza em Judá, pelo preconceito racial que ele sofria na Babilônia. Viram o que o pessoal falava, né? Ah, esse Daniel aí, esse é um dos exilados de Judá. Esse preconceito racial, ele estava num país que não era dele, né? E ele era tratado com preconceito. Esse judeu aí, desses exilados, esse povo escravo que está aqui no meio da gente. Isso ele sofria. É nítido no texto aqui. Ele serviu a Deus onde ele estava. E Deus o usou na situação em que estava. Essa era a situação. Ele era um exilado que tinha perdido tudo, que estava ali, sofrendo preconceito racial, mas ele serviu a Deus onde ele estava. E Deus o usou na situação em que estava, como exilado. Assim como Deus usou José no Egito. Lembre da situação de José, vendido também como escravo pelos seus irmãos, foi parar lá no Egito como escravo, né? Trabalhando para o cara lá, e depois se tornou primeiro-ministro. Mas Deus age na situação em que a gente está, pessoal. Não adianta ficar chorando por leite derramado, se queixando porque a situação não é perfeita. Deus os abençoa e nos usa na situação em que estamos. Daniel e José são exemplos de vida cristã num ambiente de adversidade. Daniel foi parar como escravo no Egito, vendido pelos irmãos, um ambiente de adversidade. E Deus o abençoa. A vida de José é fabulosa. Deus o abençoa, José no Egito. As histórias de José e de Daniel, a questão das interpretações dos sonhos, os dois vão parar como primeiro-ministro, bem interessante, inclusive, bem similar. Mas vejam como os dois em situações adversas. Eles estão numa terra que não é deles, eles entram lá como escravos, uma situação tudo desfavorável a eles. Essa é a situação. E Deus usa eles como instrumentos nas mãos de Deus, usa a vida deles como um testemunho no meio desse ambiente adverso. Deus não os tira dali, Deus os usa ali onde eles estão, naquele ambiente adverso. E parece que Deus os colocou ali propositalmente para servir de sal e luz naquele ambiente. Assim a gente às vezes, pois é, a vida não é como eu imaginava, tal. Deus nos usa ali onde a gente está, né? Muito bem. Bom, terminamos aqui a primeira parte, que é a história de Daniel, de seus amigos, né? A partir de agora, capítulo 7, normalmente se pararia aqui, né? Porque o troço vai complicar muito, porque entra numa literatura apocalíptica do Antigo Testamento, em visões, é difícil interpretar.
Então, por isso que capítulo 7 a 12 é desconhecido praticamente. Mas a gente vai encarar, a gente vai agarrar o boi para os chifres. Eu acho maravilhosa essa parte final. Ela é difícil, sim, não vou negar, mas vale a pena estudar. Tem coisas maravilhosas aí do capítulo 7 a 12. Então, talvez você já leu. Se você leu a Bíblia toda, você leu. Se você entendeu, eu não sei. Porque é mais complicado. Mas a gente vai junto agora, tá? Vamos pegar lá, capítulo 7 até o capítulo 12. Vamos estudar essa última parte. O cruzamento com o Apocalipse é direto. O Apocalipse praticamente cita Daniel. Não chega a citar, é porque o Deus é o mesmo Deus que está revelando para ambos, mas a linguagem é a mesma. Tem coisas que aparecem em Daniel que vão aparecer no Apocalipse de novo, a mesma questão, tá? Então vamos lá. Vamos estudar capítulo 7 e capítulo 12 a partir de agora, um capítulo por semana aí, tá? Então fique com a gente aí, semana que vem, quarta-feira, a gente começa a pegar o boi pelos chifres aí, a literatura apocalíptica de Daniel, o Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? A gente vai pegar ele pelos chifres aí a semana que vem.